communication device. Ou seja, ele imaginou uma sociedade mediada pela computação. É exatamente o que nós estamos vivenciando hoje. Ele falou, olha, se a sociedade vai ser mediada pelos computadores, é fundamental a pesquisa da interação entre seres humanos e computadores. Ele criou o termo Man-Computing Symbiosis. E aí, quando nós vimos isso, por dica de um grande MITiano chamado Noam Chomsky, eu tive a oportunidade de encontrar Noam Chomsky alguns anos atrás, ele falou assim, olha, pesquisem Licklider. E, em função disso, nós criamos aqui na Universidade de São Paulo um centro interdisciplinar que pesquisa compreender de uma forma mais profunda no campo da teoria e da técnica a simbiose e a relação humano-computador. E eu sou diretor desse centro, e esse centro interdisciplinar, ele não faz apenas contribuições no campo da teoria, mas nós estamos, por exemplo, perseguindo o conceito de dust computing. Hoje a gente está conseguindo projetar esses chipzinhos por 2 centímetros, 20 por 20 milímetros, e a gente quer chegar em 3 por 3 milímetros. Né? E a gente acredita, então, que o caminho pelo entendimento da transformação digital no longo prazo, ele passa por um entendimento melhor, inclusive no campo da engenharia, como a gente vai projetar esses novos computadores, como nós vamos consumi-los. Tá vendo? Eu posso eventualmente comer esse computador, ou eu posso implantá-lo na minha testa, ou no meu olho, e aí vai, né? Então, eu tenho vivido um momento muito importante aqui na universidade, que é esse exercício da interdisciplinaridade, apesar da gente estar enfrentando um abismo muito grande entre o que a gente faz nesses laboratórios, e eu sou colega de vários professores na Federal Fluminense e na UFMG, e a gente sabe que existe esse abismo intelectual entre o desejo da autogestão e o que ocorre na nossa sala de aula. Essa é a verdade absoluta. Sorte a Federal de Minas Gerais e a Federal Fluminense e a Universidade de Aveiro de ter professores tão iluminados como os senhores. Eu me orgulho disso. Mas nós somos absolutamente impotentes em tentar levar isso para a sala de aula. Talvez até por uma questão geracional, que eu vivo. Eu sou professor da disciplina de embarcados, sistemas embarcados computacionais, e eu tenho minhas dificuldades de explicar o que eu faço no meu laboratório para os meus alunos de sala de aula. Existe um esforço de sistematização, que alguns colegas meus da Universidade de Berkeley falam o seguinte: eventualmente a gente tem que colocar fogo num monte de coisa e começar do zero. Porque na nossa cabeça como engenheiro, nós também somos um pouco incrementais, né? A gente olha para o passado, a gente tem essa questão dos métodos preditivos, então se deu certo que a engenharia chegou até aqui, vamos repetir isso para frente, mas talvez a metodologia esteve errada. E aí eu vou precisar que o senhor me ajude, professor, eu vou entrar na minha fala final, eu vou falar do que eu estou fazendo agora. Eu voltei no dia 15 de janeiro de um dos maiores congressos do mundo em tecnologia, a CES, a Consumer Electronics Conference, em Las Vegas. Eu sou um professor de eletrônica, sou diretor da região da América Latina do IEEE, do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, sou militante da causa da engenharia, sou do Sindicato dos Engenheiros, da Federação, e fui feliz da vida todo ano, passar as férias naquele congresso em Las Vegas. Imagina, um monte de nerds conversando sobre tecnologia, né? Mas esse ano foi diferente porque o congresso estava muito sombrio. Nós não conseguimos, lá naquela primeira quinzena de janeiro, deixar de discutir a nossa temática em consumer, das cadeias globais de fornecimento, com a sombra da epidemia. A comunidade internacional, professores nossos asiáticos, a China já não veio ninguém, né? Estava todo mundo em lockdown.
os taiwaneses vieram muito preocupados, os japoneses atônitos. Eu volto para São Paulo e a gente começa a se organizar aqui para as aulas. E, de repente, eu sou descendente de italianos e minha esposa de portugueses. A gente começa a se preocupar muito com a questão na Itália. E a gente começa a constatar aqui na Politécnica que essa pandemia, ela não é só uma questão de saúde. É um vírus que ataca a infraestrutura, que ataca as instituições, que ataca a universidade. Eu acho que a única vez que a Universidade de São Paulo parou, como parou agora, foi no golpe de 64. A gente vem aqui na Universidade de São Paulo, parece um filme de ficção científica de zumbi. Inclusive, no momento, nós paramos dia 19 de março. Como todos os serviços, menos a segurança, foi encerrada, parece ficção científica, os corredores empoeirados e fechados. E uma decepção profunda, porque a universidade é a vida do jovem. É um paradoxo. Nós somos mais idosos, né? Nós somos acadêmicos. Mas uma universidade sem jovem é uma situação mais triste que um cemitério. Vocês não têm noção do drama que é visitar a Universidade de São Paulo nesse momento. E aí nós tivemos a ideia de a Politécnica precisa fazer alguma coisa. E nós começamos, então, a ter várias ações no campo da engenharia. A gente está projetando face shields. Nós estamos projetando chips, oxímetros, para medir em tempo real. A nossa diretora, a professora Liette, ela me chamou e chamou o professor Raul Gonzalez, da área de pulmão, e falou assim, olha, se a engenharia não se movimentar, a sociedade precisa de respostas, a gente precisa dar resposta para a sociedade. Mesmo que vocês façam, não deem nada, a gente precisa inspirar as pessoas. A gente tem que ser chamado, o engenheiro resolve problemas complexos, com capacidade analítica e método. Essa pandemia tem que ser resolvida no campo da engenharia. E aí, no dia 15 de março, surge o projeto Inspire, que é um ventilador pulmonar de baixo custo, sendo construído de forma coletiva aqui na universidade. Esse projeto ele é absolutamente maravilhoso, porque, primeiro, é um projeto interdisciplinar colaborativo, envolvendo várias faculdades da USP. Politécnica, medicina, veterinária, odontologia, direito. E aqui na Politécnica, mais de 6 departamentos: eletrônica, mecânica, mecatrônica, computação, engenharia de produção, civil. Ou seja, hoje aqui o Inspire, ele está envolvendo um corpo na universidade de aproximadamente 120 pessoas. E aí, os nossos parceiros, a USP tem uma base na Marinha, o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, que projeta submarinos nucleares. Eles deslocaram mais de 60 oficiais da Marinha para fabricar ventilador. O Senai, a Ambev, a Votorantim, o Bradesco, o Itaú, doadores individuais. Nós abrimos uma vaquinha. A USP está com um momento interessante aqui na Politécnica, que são os movimentos dos ex-alunos. Os ex-alunos se uniram, em 10 horas levantaram R$200 mil de doações, quando eles descobriram que eu estava passando meu cartão de crédito. E minha esposa, que me escute de longe, quando o meu cartão chegou em R$15 mil, eles estavam preocupados. Não, professor, o senhor não tem que pagar essas coisas. Eu nem percebi, né? Então, os alunos também se movimentaram, os ex-alunos da universidade. E esse projeto é o Inspire, em que nós estamos, nesse momento, sob inspeção da Anvisa para homologação desse produto, em que o Brasil conseguiu desenvolver algumas tecnologias inéditas de ventilação respiratória para o atendimento do Covid. O mais interessante de tudo, se você me perguntasse há 80 dias atrás o que era um ventilador pulmonar, eu não saberia responder.
E eu digo para os senhores, eu acho que eu sei 30% do que é um ventilador pulmonar. Porque, na verdade, apesar de eu ser professor titular, eu sou o estagiário do professor Raul Gonzalez. Ele que está me ensinando o que é isso. A minha contribuição é no campo da eletrônica e do software. Mas isso me ensinou a importância da engenharia ágil. Então, só para finalizar minha fala, prometo falar agora em 30 segundos, apesar de nós estarmos em entidades extremamente engessadas e corporativistas, elas são feitas de gente. E é impressionante como esses seres humanos reagem perante a crise. Eu tenho falado para o meu reitor, eu acho que da pandemia, e essa mensagem de esperança que eu passo para os meus alunos, o Brasil não tem tanta experiência quanto nossos colegas europeus. A gente pegou só a gripe espanhola aqui. Mas os nossos colegas europeus pegaram a peste negra, a peste bubônica, a varíola, muitas outras pandemias. Para tranquilizar nossas alunas e nossos alunos, eu falo o seguinte: depois da pandemia, vem um momento maravilhoso que é uma renascença. Eu acredito que o mundo pós-pandemia, quando tudo isso passar, nós vamos viver um momento de expansão intelectual, porque está tudo represado. É como se a gente estivesse acumulando água. E numa hora isso vai ser solto e a gente vai ter um movimento maravilhoso de renovação. Eu tenho falado para o meu reitor que alguns movimentos que a gente vê na Universidade de São Paulo, por exemplo, ficava uma discussão bizantina aqui, professores, se a gente ia usar Zoom, Google não sei o quê, e Cisco não sei o que lá. Na hora que a gente fez o lockdown, a pedido do governador, e tivemos que mudar tudo online, a gente na Politécnica conseguiu em 3 dias botar todos os cursos online. Eu não vou dizer que eles estão fantásticos. Não vou dizer que está sendo difícil perseguir o nosso cronograma escolar. Mas conseguir observar em 72 horas a Universidade de São Paulo migrando completamente para o modo online foi um milagre, na minha opinião. Eu falei, olha, eu não acredito que a gente conseguiu ter esse grau de reação. E 5 dias depois, nós fizemos a nossa reunião de congregação, que é uma reunião que a diretora, coitada, ela tem que perseguir os professores para participar da reunião. São 180 professores. Nós tínhamos 175. Em 120 anos da Politécnica, foi a reunião de congregação com o maior quórum histórico. E aí a diretora está falando, olha, eu quero agora convencer o departamento jurídico da universidade de que a partir de agora é muito mais gostoso. E os debates, talvez porque a gente não está junto e a gente tem aqueles 3 minutos para falar, de um nível intelectual altíssimo, porque a gente está usando a ferramenta direitinho. O professor não pega o microfone lá no púlpito e fica dando uma de papagaio de karaokê, não para de falar, né? A gente corta a voz dele com a ferramenta, né? Então a gente vê os professores escrevendo antes de falar, então o nível da discussão subiu muito. Então eu acho que apesar dessa situação sem paradoxo na história da humanidade, tem coisas muito boas ocorrendo, e eu acho que para nós que temos um compromisso inquestionável com a engenharia, a gente tem que ter alguns aprendizados e olhar essa situação também um pouco do ponto de vista positivo, para a gente dar esperança para os nossos alunos e nossas alunas, que serão futuros engenheiros e engenheiras, e eu espero que, apesar de tudo, haja um grande aprendizado e a gente viva uma sociedade muito melhor. Muito obrigado. Desculpa se eu passei do tempo. Ok.